Linguagens de programação são, como o próprio nome diz, uma linguagem segundo a qual você consegue se comunicar com uma máquina melhor, de forma melhor, porque o processador de uma máquina, o processador é o componente físico responsável por ultimamente executar os comandos, né? Ele é capaz de executar apenas comandos muito básicos, tais quais simplesmente somar valores, ou subtrair, multiplicar, comandos condicionais, mas são muito, muito básicos, digamos assim. Só que eles são chamados de Turing Complete, porque você consegue fazer tudo, praticamente, com eles. Embora seja muito difícil, humanamente falando. Né? Então, inventou-se linguagens de programação. A C é uma das linguagens de programação mais recomendadas para quem está aprendendo, não por ser uma linguagem simples, mas sim por ser relativamente próxima à linguagem de máquina, entretanto, ela é de alto nível. Justamente, C é uma linguagem de alto nível, que é o conceito de uma linguagem de programação de baixo ou de alto nível. Baixo nível é dependente da máquina. Então, determinado processador pode ter um conjunto de instruções diferente de outro processador, e diferente de outro, e assim sucessivamente. De modo que, se você programar em linguagem de máquina, o tal do assembly, como é chamado, você fica limitado a uma determinada arquitetura de hardware. Entretanto, caso você programe em C, você consegue, através de um programa, uma ferramenta chamada compilador, transformar essa lógica que você fez no programa em C para diferentes arquiteturas de hardware. Esse compilador ele compila de maneira diferente, porque são as arquiteturas em si são diferentes, mas logicamente executam a mesma coisa, entende? Então a função de um compilador basicamente é fornecer uma, uma algo funcionalmente equivalente para o computador ao que você escreveu na linguagem de programação de alto nível. Temos aqui um arquivo em branco, você pode usar o editor de texto de sua preferência. E um código em C consiste basicamente. Bom, algo básico que tem de existir, né? É um ponto principal, porque a partir do momento em que esse código entra em execução, ele tende a sair executando em alguma parte, né, desse código. Então, esse campo é chamado de main, que significa principal em inglês. Tá? Só que ele é chamado de uma função. Uma função, eu não sei se você recorda em matemática, função é algo bom, não precisa nem matemática, função. Tem uma funcionalidade. Essa main, a funcionalidade dela é justamente rodar esse programa. Então, o sistema operacional, né, que é um software responsável por gerir o hardware, né, e prover coisas para os programadores para que possam programar e para os usuários para que possam usar esses programas e o próprio sistema operacional. Ele invoca, né, digamos, ele passa o bastão, digamos assim, para essa função main, ou seja, roda daí programa. Então, temos aqui o início de nosso programa. Entretanto, a sintaxe, bom, o que é sintaxe, né? Sintaxe é o modo como devemos usar a linguagem para que possa ser entendido. Então, se eu começar a falar trocando as palavras de ordem, vocês não vão entender mais nada. Então, a sintaxe para se usar, para se declarar uma função main é o seguinte. Temos de declarar da seguinte forma. O que seria isso? Bom, int é a abreviação de integer, que significa inteiro. É um tipo primitivo de dados. E esse tipo primitivo de dado, ele é o valor de retorno, quando ele está antes de uma função. Tá? Então, essa função ela retornará algo ao sistema operacional, que é justamente um número, indicando se ela foi bem sucedida, por exemplo,
que comumente retorna 0. Se ela for mal sucedida, pode retornar, sei lá, -1, alguma coisa assim. Bom, não atentemos-nos a isso nesse momento. E dentro desses parênteses aqui, teríamos os parâmetros que a função receberia. É possível que ela receba parâmetros, mas não vamos entrar nesse detalhe. E temos ainda de ter o tal do corpo da função, que é constituído ele fica entre essas chaves aqui. Então, isso aqui é um programa em C válido, é o mínimo programa que um compilador C vai dizer: ah, beleza, eu entendo o que você está me falando, eu consigo compilar isso. Entretanto, não vai fazer nada, esse programa aqui não faz nada, ele apenas compila corretamente e abre e fecha. Assim que abrir, ele fecha.